Eu sou brasileira. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Nós somos brasileiras. Eu sou brasileiro. Nós somos brasileiras. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Nós somos brasileira. Eu sou brasileiro. Nós somos brasileiros. Nós somos brasileiros. Nós somos brasileiras. Eu sou brasileira. O povo brasileiro tem na base da sua formação os índios, os portugueses e os negros africanos. Sabemos que os primeiros descobridores que chegaram no nosso território foram antigas comunidades que vieram para a América ainda no período pré-histórico. Essas comunidades, com o passar do tempo, foram criando novas civilizações. E foi o primeiro contato dos europeus com essas civilizações que deu origem aos termos índio e indígena. Isso aconteceu porque os europeus imaginavam ter chegado na Índia. Tem-se então o primeiro contato entre brancos e nativos. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? A imigração no Brasil começa na prática em 1530 com a chegada dos portugueses. O objetivo era colonizar, ou seja, ocupar o território. Por isso eles eram chamados de colonizadores e não de imigrantes. Os negros africanos, trazidos como escravos, se incorporam a essa ocupação. Com
Com a criação das capitanias hereditárias e com o desenvolvimento do plantio da cana-de-açúcar, esses portugueses vão fixando moradia no Brasil e se tornando, assim, a primeira grande leva de imigrantes no Brasil. O segundo momento de imigração no Brasil acontece a partir de 1808, com a chegada da família real portuguesa. Junto com elas vieram também suíços e alemães. Só que essa imigração só é considerada a partir de 1822, com a independência do Brasil. Isso ocorre porque a legislação portuguesa não permitia a entrada de estrangeiros no nosso país. A partir da independência do Brasil em 1822, as tropas portuguesas foram expulsas do país. Houve então a necessidade de se criar um novo exército. Nem caboclos, nem sertanejos, nem escravos, com a promessa de alforria, a tão sonhada liberdade, se interessavam em fazer parte do novo exército. Assim é que se teve a ideia de se trazer para cá soldados alemães, ex-combatentes das guerras napoleônicas. Só que um problema: a Alemanha não permitia a emigração de militares. A solução foi encontrada a partir do momento em que se trouxe as famílias desses militares, lavradores em sua maioria. O objetivo principal, então, e oficial, seria colonizar o sul do Brasil com lavradores. No meio deles vieram os militares. Inicialmente fizeram, sim, parte do novo exército do Brasil independente. Mas isso não durou muito, porque vários deles se rebelaram a partir dos maus tratos que recebiam. Depois dos alemães vieram os italianos em 1882, em sua grande maioria para trabalhar nas lavouras de café do estado de São Paulo. Mas esta imigração só foi oficializada em 1888, quando o Brasil e Itália firmaram um convênio para a vinda desses imigrantes para cá. No Brasil, a necessidade por mão de obra era grande. Por um lado, a expansão da lavoura cafeeira crescendo a todo vapor, e por outro lado, a escravidão, que finalmente chegou ao fim, estava acabando com a mão de obra. E muito se discutia como resolver o problema. Por fim, a emigração espontânea de europeus, principalmente de italianos, foi a solução encontrada para resolver o problema da mão de obra. Ficou acertado que os italianos que chegassem aqui no Brasil poderiam se dedicar à sua profissão. O governo italiano incentivava essa imigração, inclusive pagando a viagem. Os desempregados tinham preferência para embarcar. Em contrapartida, o governo brasileiro oferecia lotes de terra e um bom salário. Mas não demorou muito para esses imigrantes se decepcionarem. A viagem da Itália até o Porto de Santos, de até 30 dias, era terrível. Eles vinham na terceira classe, nos porões do navio. Havia superlotação, a comida era ruim, não havia assistência médica e muitos morriam durante a viagem. Os que sobreviviam e chegavam aqui, ao desembarcar, ao invés de ganharem o seu lote de terra, eram encaminhados para as grandes fazendas de café. Em alguns casos, dormiam mesmo era na senzala. E foi em 18 de junho de 1908 que chegou ao Porto de Santos o navio Caçatomaru,
trazendo 165 famílias de japoneses. Estima-se que nos primeiros 10 anos de imigração foram mais de 15 mil japoneses que chegaram ao Brasil. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, os japoneses enfrentaram grandes problemas em solo brasileiro. O Brasil entrou no conflito ao lado dos aliados, declarando guerra aos países do eixo Alemanha, Itália e Japão. Durante os anos da guerra, a vinda de japoneses para o Brasil foi proibida e vários atos do governo prejudicaram japoneses e seus descendentes. Foi proibido o uso da língua e as manifestações culturais foram consideradas como atos criminosos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as leis contrárias à vinda de japoneses para o Brasil foram todas canceladas e o fluxo de imigrantes voltou a crescer. Dessa vez, eles procuravam também as grandes cidades e não só as lavouras. Durante todo o período histórico brasileiro, não só essas grandes levas de imigrantes é que contribuíram para a construção da nossa história. Entremeando esses períodos vieram também muitas outras nacionalidades que permanecem até hoje em solo brasileiro. Durante toda a nossa história de imigração, o governo recebia esses imigrantes em alojamentos provisórios. Em 1882, foi construída uma hospedaria no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Mas o lugar era pequeno e já proliferavam doenças. Houve então a necessidade de se construir um lugar maior que abrigasse a demanda de imigrantes.
Em junho de 1887 foi inaugurada a Hospedaria do Imigrante, com capacidade para 1.200 pessoas, mas que em casos específicos chegou a registrar a presença de 6.000 pessoas hospedadas. Na nova hospedaria, o imigrante recebia as informações básicas, tudo registrado no seu regulamento interno e impresso em 6 idiomas diferentes. Lá também eles recebiam as refeições diárias e os cuidados básicos, como saúde e higiene. Em 91 anos de atividade, o local acomodou quase 3 milhões de pessoas. A hospedaria virou museu. E nós, do Imigrantes, vamos levar você para conhecer este lugar que guarda muito da nossa história. Imigrantes agora em São Paulo, num lugar muito especial. Hoje nós vamos visitar o Museu da Imigração. Vamos mostrar a festa do imigrante que está acontecendo lá dentro, e essa fila inteira é para prestigiar toda a cultura que está disponibilizada em arte através das danças, das oficinas, do artesanato, da música e de muita comida. São mais de 40 expositores de várias partes do mundo com comidas típicas e muita informação. Além disso, Imigrantes vai levar você para passear de Maria Fumaça, um dos passeios mais esperados para quem visita a festa e gosta de voltar no tempo. Imigrantes agora para você! Nós estamos falando agora com Marília Bonas, que é a diretora executiva do Museu da Imigração, e vai falar um pouquinho para a gente sobre a história desse lugar lindo, né, Marília? Bom, o Museu da Imigração fica sediado aqui no edifício da antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás. Essa hospedaria foi construída dentro de um contexto político muito específico, em que você tinha o desejo da mão de obra estrangeira em substituição à mão de obra escrava, recém-alforreada. E foi um grande, então, projeto político, em especial para o estado de São Paulo, para trazer essa mão de obra imigrante para o café. Então o estado pagava passagem, inclusive, para as pessoas virem ou da Itália ou do Japão para cá, e aí a hospedaria tinha toda uma logística, enfim, super elaborada para poder fazer o encaminhamento desses trabalhadores para o campo. Então a gente tem aqui, hoje a gente tem uma nova exposição de longa duração. O museu reabriu 31 de maio, depois de 4 anos de restauro. Essa é uma exposição panorâmica da imigração. Enfim, o museu antes trabalhava muito na perspectiva da memória desses imigrantes, principalmente do século XIX e XX. Hoje a gente chega até a imigração contemporânea, né? E a gente encontra, enfim, esse processo e todas essas, em parte dessas histórias de mais de 2,5 milhões entre imigrantes e migrantes nacionais que passaram aqui na hospedaria, e a hospedaria funciona até 1978. Então é uma história de longa duração que conta, enfim, um pouco a mudança do papel do imigrante na sociedade brasileira, como primeiro uma mão de obra desejada, depois uma mão de obra dentro do contexto das guerras, mais dentro do contexto de refugiado, depois sem uma política explícita, que é o nosso caso até hoje, né? Quer dizer, o governo brasileiro continua não tendo uma política específica para a imigração, e isso tem um impacto, enfim, direto na vida dos imigrantes contemporâneos. Hoje, o Museu da Imigração, ele desempenha qual papel mediante a esses imigrantes que continuam chegando ao nosso país? Acho que o primeiro compromisso do museu é aproximar o público dessa experiência.
Olá pessoal, para você que está assistindo Imigrantes, um episódio especial no dia de hoje, contando a história da imigração no Brasil. Não perca daqui a pouco a continuação da entrevista com Marília Bonas, diretora executiva do Museu da Imigração, no próximo bloco. Então muita gente fala, meu avô veio da Itália e foi uma vida difícil e se construiu e tudo mais, e quando olha para um imigrante, para um boliviano, para um haitiano, enfim, ou qualquer um desses imigrantes que chegam constantemente no Brasil, não se identifica nesse processo, acha que às vezes é muito diferente. Claro que você tem contextos sociais, históricos muito diferentes, mas aproximar da experiência do que tem de humano, quer dizer, deixar o seu lar em busca de uma vida desconhecida, medo, ansiedade, esperança, tudo isso são elementos comuns tanto dessa experiência da grande imigração do 19 e do 20, quanto a experiência contemporânea. Então, acho que o principal compromisso social do Museu da Imigração é aproximar essas experiências e aumentar a tolerância, a generosidade, a receptividade da população em geral. Em relação ao público contemporâneo, que a gente vê da imigração contemporânea, a nossa ideia é que eles tenham um lugar também de compartilhar essas histórias, né? E também um lugar dessa informação em que eles possam compartilhar essas experiências e também olhar que essa experiência também já aconteceu aqui e trocar essas experiências. Então, para a gente, o museu ele é um ponto de encontro, ele é um nó, como a gente sempre brinca que São Paulo é um entroncamento de culturas, né? Só que na hospedaria foram mais de 70 nacionalidades. Então, a experiência do museu é um pouco essa, botar todo mundo junto para compartilhar essas histórias. Por mais que exista um distanciamento de décadas, né? A história, a vivência e às vezes até mesmo o que impulsiona as pessoas a procurar um novo caminho continua a mesma. Eu acho que essencialmente tem uma questão ligada ao trabalho e a uma vida melhor, né? A gente fala, as pessoas migram em busca de uma alternativa ou na falta de uma alternativa. Isso é uma coisa do processo migratório e isso nunca vai acabar, né? Então a gente também no museu trabalha nessa perspectiva do direito de migrar como um processo contínuo que não vai acabar e que só tem contribuição para todos os povos que estão, enfim, em trânsito. Então a cultura é uma coisa que você se reinventa, relabora, e em cada lugar você troca e isso enriquece, né? Então, essa essência humana dessa experiência. E este foi o Imigrantes de hoje. Não perca na próxima semana um pouco mais sobre o Museu da Imigração, onde a nossa história é contada com riqueza de detalhes. Até a próxima! Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. It seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her hope. I spend her love until she's